Olá a todos! Como é que vocês estão? Como é que estamos? Helder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 12 de março de 2025, quarta-feira em São Paulo, levemente nublado, aí talvez 24 graus agora na capital paulista. Falar sobre os Estados Unidos de Trump. Os Estados Unidos de Trump é o imperialismo de sempre, com uma nova roupagem, com um novo verniz. Existe uma continuidade da política externa dos Estados Unidos sob Trump, só que sob um viés nacionalista. A argumentação foi bastante abordada aí pelo Brian Berletic, onde ele fala sobre a continuidade da agenda na política externa dos Estados Unidos. Então ele é contra a ideia de que Trump representa uma nova era de política externa pacífica ou menos beligerante. Simplesmente ele está movimentando as peças no tabuleiro para melhor dominar. O que ocorre agora seria apenas uma fase da mesma estratégia de sempre. Um período de detente, ou detente, seria uma acomodação, né? A palavra francesa, detente, para ganhar tempo, principalmente na Ucrânia, né? Então os Estados Unidos não mudaram sua política externa, apenas ajustaram a abordagem após atingirem certos limites, né? Veja, vamos pensar aí, vamos ver uma linha do tempo das relações Estados Unidos-Rússia recentes, de 1994 para cá. Veja, em 1994 tivemos aí um compromisso de não coerção, quer dizer, de não agressão no espaço pós-soviético. Foi assinado lá em Budapeste, chamado Memorando de Budapeste, né? Então, nos anos 90, início dos anos 2000, veja, a Rússia foi incluída em instituições internacionais, né? Foi quando o G7 virou o G8 para incluir a Rússia. Em 2008, os Estados Unidos... Então, veja, quando ele está passando a mão na Rússia, né? Faz um compromisso de não coerção, dá uma aliviada e uma alisada na Rússia, permitindo que ela ingresse no grupo dos países mais ricos, que é o G7, passa a ser G8. Aí, em 2008, as tensões aumentam na Geórgia. Então você tem lá um ataque contra os russos, né? Quando então, sob a liderança de Saakashvili, os Estados Unidos promovem as tensões na Geórgia. Eles sempre têm meios de perpetrar guerras híbridas, revoluções internas, boicotes, sanções, enfim, fomentar grupos, né? Inclusive, sobretudo, usando as redes sociais, né? 2009, né? Tentativa de um reinício de negociações com Obama e Hillary Clinton. Veja, foi um intervalo antes de novas pressões. E daí, em 2014, temos o golpe de Maidan, né, o Euromaidan, lá na Ucrânia, totalmente pago e impulsionado, planejado, né, pelos Estados Unidos. Bom, então, atualmente, os Estados Unidos estão dando uma pequena recuada. Ele volta a uma fase de detente com a Rússia, de distensão, mas com o foco principal em pressionar a China, né? Pelo menos é o que ele diz, né? E os chineses estão bastante atentos a este movimento. Então, você tem um padrão histórico, uma alternância entre períodos de máxima pressão e períodos de distensão. Vou preferir falar distensão do que detente, né? Détente, né, em francês. Por exemplo, a Guerra Fria lá nos anos 70 e 80, depois você teve aí com a queda da União Soviética, um período de distensão. Então a estratégia geral é a mesma, manter a hegemonia global dos Estados Unidos, só que agora é America First, né? É a hegemonia global do próprio Estados Unidos, não mais do globalismo, que também era naturalmente, e os Estados Unidos também, né? Então você tem uma pausa na pressão sobre a Rússia, que serve para redirecionar os esforços contra a China. Essa é a estratégia por trás da política externa dos Estados Unidos, né, na guerra da Ucrânia. Então, uma análise mais profunda aí
diferenciando política, estratégia e processo. Veja, 3 níveis de análise. Veja, agora um parênteses, veja, você tem ações imediatas, né, que devem ser ajustadas no curto prazo. São de ordem política, são de ordem tática. Você tem um outro nível de análise, você tem a estratégia, né? Por exemplo, a estratégia o que é? Uma abordagem geral para alcançar objetivos de longo prazo. Por exemplo, a hegemonia dos Estados Unidos como um representante do Ocidente coletivo no mundo, né? E você tem aí o nível de análise que é o processo, de como é que isso se desenrola. Então você cria mudanças estruturais, você direciona, você fortalece aqui, você enfraquece ali, nas relações internacionais, né? E isso, naturalmente, não pode ser algo perpetrado por um único país, mas você tem uma liderança ali, né, hegemônica dos Estados Unidos. Veja, agora aplicando isso aí ao caso dos Estados Unidos, né? Daí o Berletic, ele diz que a estratégia dos Estados Unidos não mudou, mesmo que a política e as táticas possam ter variado. Veja, a mudança real só ocorreria se houvesse uma revisão do processo global. Esse processo agora aponta para a multipolaridade, não é verdade? A diferença é que nós temos hoje, na visão neocon, aí, na visão neoconservadora, uma hegemonia americana a qualquer custo, né, às expensas dos seus próprios aliados, né? E uma nova visão possível, aí sim você teria uma mudança real no mundo, seria aceitar o mundo multipolar, né, e buscar negociações e vantagens através da diplomacia. Isso sim seria uma verdadeira mudança no mundo. E não é o que os Estados Unidos querem. Eles não querem uma verdadeira mudança no mundo, né? Então você tem hoje a tendência geral, geopolítica, digamos assim, mundial, é o fim do mundo unipolar, né? É justamente o que eles não querem, né? Então você veja, lá nos anos 90, os Estados Unidos era a única superpotência do mundo. A Rússia e a China eram fracas em 1990. Hoje, Rússia, China e os BRICS são forças geopolíticas que, unidas, são forças reais, né? Então você tem uma mudança estrutural que parece, e o Trump vai provar que isso aí não vai acontecer, né? Uma mudança estrutural irreversível, né? Até que ponto os Estados Unidos poderão aceitar o mundo multipolar? Eles não vão aceitar, simplesmente. Nenhum país pode determinar sozinho o curso do mundo. O Trump acha que não, ele acha que pode. Ele pode influenciar fortemente através do processo, né? Através do desenrolar das táticas, das políticas, né? Veja, se os Estados Unidos reconhecerem a multipolaridade, eles poderiam reformular a sua estratégia de longo prazo de uma maneira pragmática e de uma maneira onde o mundo teria menos conflitos. Trump e alguns estrategistas, por exemplo, Marco Rubio, né, indicam a aceitação de um mundo multipolar. Quer dizer, eles falam isso daí, mas isso não se reflete absolutamente na política externa do Trump. Quer dizer, uma coisa é falar, outra coisa é agir, né, naquele sentido. Então, a política externa dos Estados Unidos não é decidida pelo presidente, né? Simplesmente ele é um arauto aí, vamos dizer, ele é um técnico, né? Técnico do time, é um esforço coletivo de várias instituições. E ali você tem muitos think tanks, grupos de influência, corporações, bilionários, né? A Big Data, a Big Pharma, né? Então, relatórios aí da Rand Corporation, que faz artigos, né, ensaios, análises, indicam possibilidades diferentes para a política externa dos Estados Unidos. Eles produzem esses relatórios. Então, veja, a Rand Corporation, lá em 2019, ela recomendou estratégias agressivas num relatório. Por exemplo, fornecer armas à Ucrânia, apoiar rebeldes sírios, promover mudanças de regime na Bielorrússia, criar tensões no Cáucaso do Sul, né? E, num outro momento, ela vai produzir, no outro relatório, então esse foi o relatório beligerante, depois ela produziu um relatório conciliador, né? Então ela propõe o seguinte: construção de pontes em vez de muros, resolução de conflitos no espaço pós-soviético, incentivos para uma neutralidade na região da Ucrânia,
Então você tem diferentes correntes dentro do pensamento estratégico americano, e a Rand Corporation, através de seus relatórios, ela expressa isso daí. Bom, conclusão, finalizando o nosso vídeo de hoje. O que podemos esperar? Veja, a análise do Brian Berletic, eu recomendo muito o seu canal, é convincente e muito bem fundamentada. Mas vamos considerar aqui algumas nuances. Veja, a estratégia dos Estados Unidos pode permanecer a mesma, com uma nova roupagem, um novo verniz, mas é a mesma estratégia. Mas o processo global, o desenrolar dos acontecimentos, está mudando muito rápido. A grande questão, os Estados Unidos tentarão continuar sua abordagem hegemonista ou buscarão uma adaptação dentro da tendência natural, vamos dizer assim, da geopolítica e da geoeconomia e geoestratégia global, que é o mundo multipolar? Bom, o futuro das relações internacionais e do papel dos Estados Unidos como um líder real, um líder verdadeiro, dependerá dessa resposta, né? Ficamos por aqui. Nossos vídeos agora são de uma duração menor e abordamos um assunto de cada vez. Hoje, então, abordei um artigo do canal do Brian Berletic. Quer dizer, conclusão, os Estados Unidos permanecem com a mesma estratégia, só o que mudou foi a narrativa dos Estados Unidos. Obrigado a todos. Se chegou até aqui, dá um like no vídeo, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, mídia alternativa, independente, canal de livre expressão e comunicação. Obrigado a todos e até a próxima.